lá a coisa que você fez. Mas como eu falei, eu peguei o exercício mais completo, né? A força inclinada em X, em Y, cheio de coisa, né? Agora vamos construir passo a passo para a gente chegar e aprender como resolve passo a passo, né? Mas assim, vamos ver no exercício aí, vamos ver na aula. Vamos lá. Tá gravando já. Então, eu trouxe aqui no início só os tipos de vínculos e reações de apoio que a gente pode ter, só para a gente relembrar. Então, a gente geralmente vai usar, e é esse exercício aqui que eu coloquei. Então, uma viga, numa extremidade ela vai estar fixa, na outra extremidade ela vai ter uma rodinha. Então, é para a gente entender que aqui nesse ponto, então se eu fizer o diagrama de corpo livre, então chamando isso aqui de A, esse ponto aqui de B, então eu vou ter uma reação AY, eu vou ter uma reação AX, e nesse outro lado aqui eu só vou ter uma reação BY. Eu não vou ter uma reação BX. Então, é a composição, é esse rolete aqui que a gente está utilizando, e a outra superfície a gente está colocando como se fosse um pino com uma articulação. Então, eu tenho duas incógnitas e aqui eu tenho uma incógnita só. Então, quais são as duas incógnitas? Aqui é como se fosse um pino com articulação, né? O AX e o AY. E aqui eu tenho uma incógnita só, que é o meu BY. Então, vamos pegar o primeiro exercício. Determine os componentes horizontal e vertical da reação da viga carregada, conforme mostrado na figura, despreze o peso da viga. Então, vocês podem agora estar pegando o caderno aí, vamos ver se a gente consegue fazer os cálculos. Então, aqui nesse lado esquerdo é aquele sistema que eu falei, que eu tenho duas reações. Então, vamos chamar esse lado de A, o outro de B. Então, eu vou ter aqui um AY e eu vou ter um AX. Desse outro lado aqui, eu só vou ter um BY. Então, o que eu quero saber é quanto vale o meu AX, quanto vale o meu AY, quanto vale o meu BY. Meu AX, eu espero que todo mundo consiga bater o olho e saber qual que é o resultado, quanto é que ele vale. Não precisa fazer cálculo para achar o AX. Então, desenhe um diagrama de corpo livre, coloque um carregamento e faça um somatório das forças em relação a y igual a zero. Meu somatório dos meus momentos aqui, a gente pode pegar em relação a um ponto, né? Pode ser em relação ao ponto A, igual a zero. E montem as equações e calculem para mim. E eu recomendo vocês começar pelo momento. Somatória dos momentos em relação ao ponto A.
Alguém conseguiu? Tá, a Y vai ser 104. Não. Não? É 26 quilonewtons, tá? Notem, se a gente tivesse uma viga... deixa eu botar a rolete aqui desse lado. Se essa carga tivesse aqui exatamente no meio, a gente meio que intuitivamente sabe que metade dela ia estar em cada um desses pontos, né? Se aqui ela tivesse exatamente no meio, que aqui é 2,5 metros. A gente meio que intuitivamente sabe isso. Mas aqui ela não está no meio. Então, a reação em Y, no AY e no BY vão ser diferentes, justamente porque ela não está no meio. Então, eu falei antes do X, todo mundo sabe, em X é zero, né, gente? Eu não tenho nenhuma força que está agindo no meu eixo X. Então, aqui é zero. Eu só errei na conversão, só? Quanto é que tu chegou a fazer de novo? Tá, mas era só na conversão, só que na verdade seria 26 mil newton, né? Aí o total daria 104 mil newtons metros. Não, não. Não? Espera aí, deixa eu ver se tu tá chegando uma coisa. Tu falou 104, né? Isso. Mas isso é que tu não chegou a montar a equação completa, né? Esse aí é o momento lá, né? Isso do momento. Sabe por quê? Ó, vamos lá. Isso aqui eu vou fazer para a gente conseguir resolver. Então, eu tenho a minha viga aqui. Eu tenho a minha reação aqui, que é o meu BY. Tenho a minha reação AY aqui. A reação a X eu nem vou colocar. Eu tenho uma força de 26 kN aqui. Eu tenho que essa distância aqui é 4 metros. Esse aqui é 1 metro. Quando eu faço o meu somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, eu tenho que colocar dentro dele todas as forças que estão atuando e estão fazendo com que a minha viga esteja rotacionando em relação ao ponto A. Então, a única força que não vai entrar é o AY, que eu estou supondo ele como ponto de rotação. Então, eu estou pegando lá a minha viga e estou supondo ela rotacionando em relação a esse ponto A aqui. Quais são as forças que estão agindo? São duas. Lembra, a gente precisa estar com o meu material, a minha viga tem que estar em equilíbrio aqui. Então, para ela estar em equilíbrio, a somatória das forças e dos momentos tem que dar zero. Quais são as forças que estão agindo em relação ao ponto A? Eu tenho a minha força, se vocês olharem no sentido anti-horário, eu tenho uma força de BY, que eu não sei quanto vale, a uma distância de 5 metros em relação ao ponto A. Então, é o meu BY vezes 5, menos uma força de 26 quilonewtons, vezes qual que é a distância dela em relação ao ponto A? 4 metros, vezes 4. Isso aqui é igual a zero. Se vocês calcularem isso, meu BY vai dar igual a 20,8 quilonewtons. Então, multiplicando 26 por 4, vai dar 104 quilonewtons. Até aí, tu chegou certo, Rodrigo. Mas aí, tu tem que dividir por 5. Então, esse valor aqui, que é negativo, passa para o outro lado, vai virar positivo, divide por 5, vai chegar em 20,8 quilonewtons. Então, essa minha reação aqui vale 20,8 quilonewtons. Agora, eu preciso saber qual que é o meu AY. Somatório das minhas forças em relação a Y é igual a zero, sendo positivo para cima. O que está agindo em relação a Y?
eu tenho o meu AY, que é a minha força que está para cima, menos o meu 26 kilonewtons, que está para baixo, mais o meu BY para cima, que vale 20,8. A gente acabou de calcular, igual a zero. Se calcular isso daqui, eu vou chegar ao resultado que o meu AY é igual a 5,2 kilonewtons. Que no fim faz sentido, né? Essa força de 26 kilonewtons está muito mais perto do meu ponto B aqui do que do meu ponto A. Então, a minha carga de reação no meu ponto B vai ser maior que no ponto A. Então, meu AY é igual a 5,2 kilonewtons. E se eu somar 5,2 mais 20,8, é obrigado a dar 26. Porque a gente está falando de uma viga que está em equilíbrio. Então, eu consigo verificar se o meu resultado está certo. 20,8 mais 5,2 vai dar exatamente o 26, que era o que estava lá em cima. Agora eu entendi, professor. Agora eu peguei. Entendeu? Entendi. E aí, assim, quando a gente faz o somatório dos momentos em relação ao ponto A, o meu ponto A aqui não vai entrar na equação, porque é em relação a esse ponto que a gente está girando, né? Não tem nenhuma distância, é em relação a esse ponto, não tem nenhuma distância. Então, é assim que a gente monta as equações. Então, como eu falei, a gente precisa analisar o sistema para conseguir montar as equações. Vamos para o próximo. De novo, é uma viga que está bem gastada, que vai ter, vamos chamar de novo aqui, um AY e o meu BY. Aqui eu também vou ter lá um AX, mas de novo o meu AX igual a zero. Não tem nenhuma força inclinada aqui para segurar essa viga. Então, calcule quanto que vale o meu AY, quanto vale o meu AX. Meu AY e o meu BY. Então, de novo, façam lá o somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo para a esquerda, e o somatório das minhas forças em Y igual a zero, sendo positivo para cima. Alguém tem alguma dúvida do exercício anterior, gente, antes de eu já ter passado para esse daqui? Alguém quer tirar alguma dúvida? Deixa eu conferir se a Y tá certo. Dá 16,08 kN? Isso aí. Hum, E o BY? ainda não fiz, eu tô querendo ver se eu tava fazendo certo aqui o negócio. Aí o BY é só fazer o caminho inverso, né? Não é tão complicado. Tu fez a somatória dos momentos em relação ao ponto B, então?
Bom, depois a gente chega lá, mas o AY o meu deu 16,7. Vou resolver então, tá, gente? De novo, a gente faz lá o nosso diagrama de corpo livre. Eu tenho lá AY, BY. Tem uma força de 15 kN aqui. Uma força de 20 kN aqui. E aqui 2 metros de distância entre cada um desses pontos. Então, eu vou fazer meu somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo no sentido anti-horário. Somatório dos momentos em relação a esse ponto. Aí eu vou computar todas as forças que estão agindo. Então, menos 15 vezes a distância que é 2, menos 20 vezes a distância que é 4, mais o meu BY, vezes a distância que é 6. Calculando isso, meu BY dá igual a 18,3 kN. Tranquilo. Somatório das minhas forças em Y é igual a zero, sendo positivo para cima. Vou fazer lá menos 15, que está para baixo, menos 20, que está para baixo, mais o meu BY, que está para cima, que eu acabei de calcular, que é 18,3, mais o meu AY, que está para cima, que é o que eu quero saber, é igual a zero. Por fim, meu AY é igual a 16,7 kN. Deu certo ali, Rodrigo? Deu, professor? Gente, alguém tem dúvida? Tá, a gente vai para o último exercício e daí o outro é... Deixa eu ver se tem alguém aí ainda. Tem gente aí? Tem, vocês estão aí, boa. E aí o próximo daí é para entregar como uma atividade assíncrona, né? Vou postar lá no Moodle, tal, como sempre. Então, de novo, determinar as componentes, mas agora a minha força está inclinada. Então, eu vou ter uma reação aqui no meu AY, e ela também vai ter uma reação, uma componente no meu AX, que é o que segura um pino aqui, essa viga, para que ela não se movimente. E aqui eu tenho meu ponto BY. Lembrando, né, aqui no B só tem o Y, porque é uma rodinha e tal, enfim, ela não segura em relação ao eixo X. Então, preciso saber o meu AX, meu AY, meu BY. Vou dar mais um tempinho aí, mas não muito longo, tá ficando bastante tarde já, né?
Gente, eu vou fazendo porque tá tarde já. Vamos lá, então. Mais uma vez, vou fazer o diagrama de corpo livre. Então, vou ter um AY. Vou ter um AX, porque minha força ela é inclinada. Né? 10 kN, 45 graus. E com uma força de 30 kN, tem um BY. Distância daqui até aqui 2 metros, aqui 5 metros. Então, vamos começar pelo somatório, as minhas forças em x sendo igual a zero. Em x, então, eu tenho a minha força de 10 decomposta no eixo x. Aqui não tem nenhuma altura, nada. Então, 10 kilonewtons vezes o meu cosseno de 45. E eu tenho o meu AX que está no sentido contrário para segurar essa força. Então, menos o meu AX é igual a zero. Fazendo essa conta, o meu AX é igual a 7,07 newtons. Isso aqui é um 7. Somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero. O que eu tenho agindo no meu momento? Então, eu tenho a minha força BY, que está aqui, e tem uma distância de 7 metros, então é BY vezes o meu 7. Eu tenho menos uma força de 30 newtons, kilonewtons, né? Vezes uma distância também de 7. E eu tenho menos aqui também uma força de 10 kilonewtons vezes o meu seno de 45. Tudo isso igual a zero. Se eu calcular o meu BY, isso é igual a 32 kilonewtons. E por fim, vou fazer meu somatório das forças em relação a y igual a zero. Então, eu vou ter o meu AY, que está aqui para cima, positivo, né? Sendo positivo para cima. Aqui também sendo positivo para cima. Mais, eu tenho a minha força BY, que é 32, menos a minha força, que é 30 kilonewtons, menos a minha força de 10 decomposta no eixo Y. Então, menos 10 vezes o meu seno de 45 graus é igual a zero. Chega o resultado que minha força Y é igual a 5,07 kN. Para cima. E por fim, se eu somar, né, minha força AY mais a minha força BY, então 32 mais 5,07 vai dar 30,07. É 5,07? Será que é isso mesmo? Uhum. Então, se eu somar lá 10 vezes o meu seno de 45 mais o meu 30, deu 37,07. Se eu somar, que são essas duas forças aqui em cima, né? Então, se eu somar a parcela aqui decomposta e essa daqui, deu 30,07. 37,07. Se eu somar essa mais essa, tem que dar isso também, porque ele está em equilíbrio. Beleza, gente? Por fim, esse é o exercício para vocês estarem resolvendo, então, para estar entregando como aula assíncrona. E amanhã eu vou estar colocando lá no Moodle um espaço para vocês estarem resolvendo e tal. E aqui já está a resposta, tá? Eu já dei a resposta do exercício. Basta só vocês estarem respondendo ele. Beleza, gente? Beleza, professor. Eu vou colocar o slide lá, não há necessidade de estar copiando isso, porque senão vai ficar muito tarde. Mas é Y, né? Vai ter que calcular lá. A mesma coisa. Meu BY vai ter um BX aqui. Vai ter um AY aqui. Basta achar esses valores. Então, AY, BX e BY. Fechou, pessoal? Então, é isso aí. Estão dispensados da aula. Valeu, boa noite, pessoal. Boa noite, senhor.